Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Enfermeira Tarsila, Jornal da Enfermagem Brasileira. Hoje teremos a segunda aula do glossário, né, sobre a questão do decreto, né? Então a gente tem muitas palavras que são bem diferenciadas, né, do nosso cotidiano para a gente compreender melhor, né, essa lei, esse estatuto, esse decreto, né? Então vamos lá, mas antes disso vou falar um pouquinho a respeito sobre o movimento dos ativistas da enfermagem brasileira. Primeira coisa, quem tiver vontade, né, de fazer parte desse movimento aqui no estado do Ceará ou em algum outro estado do Brasil, cada estado tem, né, os seus representantes. Então, qualquer dúvida, né, aí embaixo tem o número do WhatsApp, você pode estar tirando qualquer dúvida. Mas eu, Tarsilo, como algumas pessoas que eu vou apresentar aqui, a gente luta, né, em prol de melhorias, né, tanto de funcionário público, né, o funcionário da rede privada, filantrópica, enfim. Então, esse movimento é gratuito, você não paga nada, você recebe uma carteirinha também, mas antes você tem que dar, né, o nome completo, cidade, estado, profissão, e-mail e a foto, né, a foto que você achar melhor, né. Então, assim, você vai estar falando aí com a pessoa responsável, né, em relação ao movimento. Mas o que é que esse movimento ele traz, né? Ele traz a questão de quê? Quais são os objetivos? A união, o respeito, a humanização em relação às 30 horas, o piso salarial, o local e horário de descanso digno, né? Da aposentadoria especial, né, com 25 anos, do estágio remunerado, do exame periódico psicológico, também da questão da promoção dos profissionais de nível técnico em enfermagem após o curso de graduação também lá no Distrito Federal, como eu já andei falando, o nosso querido Jorge Viana, né, ele conseguiu para os profissionais de enfermagem que estão estagiando no curso, né, durante o curso, o estágio para a conclusão do curso, ele é considerado, né, experiência profissional, né, em outros estados do país ou outras cidades não é. Mas quem é o presidente do movimento dos ativistas da enfermagem brasileira é Jefferson Caproni, enfermeiro e técnico. Ele é de São Paulo, ele é o presidente nacional. Ele é diretor técnico da Caproni Desenvolvimento, coordenador da Comissão Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do COFEM, presidente do movimento dos ativistas da enfermagem brasileira. O canal dele é o canal Professor Jefferson Caproni. Eu tenho o Milton Gomes da Silva, auxiliar em enfermagem de São Paulo. Ele é o secretário nacional do Brasil. O homem tem um currículo imenso, ele é diretor, né? Fora que é auxiliar em enfermagem, ele é diretor de cultura do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Sindicato de Saúde de São Paulo, diretor suplente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, diretor suplente da Força Sindical, secretário-geral, né, do MAI Brasil, e também coordenador-geral da Associação Brasileira dos Cuidadores em São Paulo. A rede social dele no YouTube é Milton Gomes. Tem eu, essa voz doce aqui com vocês que acompanha todo o período desse curso aqui, né, que estou aqui, né, em prol também, juntamente com toda a equipe aqui do estado do Ceará. Eu sou Tarsila Rabelo, eu sou enfermeira. Eu também vou falar um pouquinho a meu respeito também, quais são os outros títulos que eu tenho. Sou de Fortaleza. Além de ser enfermeira graduada, eu sou especialista em nefrologia, enfermagem do trabalho, gestão hospitalar, urgência e emergência. Sou auditora e classificadora de risco Manchester, sou coordenadora de enfermagem do Labor e do Prepara, sou enfermeira assistencial da UPA pelo SGH, também sou técnica em enfermagem, sou auxiliar em enfermagem, sou instrumentadora também, não coloquei aqui, também sou secretária estadual do MAI Ceará, sou professora e sou política brasileira afiliada ao PCdoB, sou YouTube nas horas vagas. As minhas redes sociais é essa, enfermeira Tarsila, tá? Jornal da Enfermagem Brasileira. Nós temos a doutora Cristiane Colares Muniz, ela é enfermeira, ela é de Canidé, ela é graduada como enfermeira, ela é especialista em gestão hospitalar e saúde pública, é técnica em enfermagem, é servidora municipal da Secretaria de Saúde de Canidé, vice-presidente estadual do MAI Ceará, é professora e política brasileira
filiada ao PCdoB, as redes sociais dela é Cristiane Colares, né, doutora Cristiane Colares. Eu tenho o Fábio de Lima Ferreira, ele é técnico em enfermagem, ele também é bacharel em Direito, hoje ele é o presidente do MAI, tá? Ele não é mais o vice, ele é o presidente. Tem esse coraçãozinho, ele é conhecido como Fábio do Coração, tá? Então, além de ser auxiliar técnico, certo? Ele é servidor público de Fortaleza, diretor conselheiro do Corém, ex-diretor conselheiro, presidente estadual do Mais Ceará, ele é jurista, bacharel em Direito, certo? E é político também. Então, as redes sociais, ele é Fábio do Coração Compositor, ele também tem muitas letras bonitas que você pode estar indicando para o jovem aqui, né, ficar milionário aqui, né, como compositor, porque ele tem muitas canções, tá? Ele arranha um pouquinho no canto, mas o forte dele mesmo são as composições, né, Fabinho? Tem um monte mesmo. Então, hoje nós vamos ficar com a parte 2 do glossário do FunSaúde, né, no dia 10/3 de 2021. Então, com certeza, essa aula vai ficar nas redes sociais, né, no canal aberto, para ajudar você, tá? Você, o seu amigo, quem você indicar, tá? A gente fez isso com todo o coração, a equipe toda, não foi só eu, né? Então, eu tô aqui tomando a frente para falar aqui com vocês, tá? Então, vamos acelerar essa aprovação estudando pelo glossário do decreto. Então, esse curso do FunSaúde, que a gente está oferecendo no meu canal aberto, a gente tem, né, a certificação dele, tá? Então, eu quero para a prova de título, eu quero esse curso para minha prova de título. Então, aí você vai estar falando, né, comigo, né, nas minhas redes sociais, certo? Que eu posso estar te indicando, né, para estar fazendo esse curso pela Caprone Desenvolvimento, né? Caprone, né? Então, a gente está fazendo uma coisa bem legal, né? Então, me acompanhe nas redes sociais, eu vou estar divulgando esse curso, né? E com certeza vai ser, né, bem em conta para todo mundo, tá? E ainda vai ter promoções, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar a enfermeira Tarsila, Jornada da Enfermagem Brasileira. Então, quando a lei, né, falar alguma coisa relacionada a órgão estatutário, eu tenho que saber, lá no estatuto e no decreto, né, que são os administradores, os diretores e gerentes de sociedade que prestam serviços não sujeitos a contrato de trabalho estabelecido com a pessoa coletiva de cuja gestão foram encarregados, né? Então, eu tenho que ter essa noção. Livro de ata é outra coisa também que ele fala muito. Então, a ata é o documento na qual se registram de modo objetivo, claro e com fidelidade as ocorrências de uma reunião. O conteúdo de uma ata ela pode ser levado à publicidade em jornais para conhecimento dos interessados ou para atender à legislação, ok? Também tenho a deliberação colegiada. Então, ele fala muito sobre isso, certo? Então, o termo colegiado, ele diz respeito à forma de gestão na qual a direção é compartilhada por um conjunto de pessoas com igual autoridade que reunidas decidem. No órgão colegiado não existe a decisão de somente um membro, ok? Então é o conjunto, são todos, né? Tem até a votação, né? Que ele fala, então vai ter, né, a nossa live sobre o decreto no dia 10 também, tá? São todas as aulas que já são gravadas. Então, a gente vai debater toda a lei do decreto, certo? Também tirar as dúvidas. Tem muita coisinha que a gente colocou como se fosse para questões, né? Vamos resolver questões também, quanto mais, né, bem-vindas, né? Já que não existe ainda questões do FunSaúde. Não unânime, né? Ele fala sobre isso. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurada às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Então, toda a equipe do Maia aqui, né, tá te ajudando aqui a passar que a gente quer isso, né? Quando a gente fala união, respeito, né, o Milton também, ele deixa bem claro, né, que é o nosso secretário nacional, né, a gente é para ajudar uns aos outros. Então, a gente está aqui, né, a gente está aqui para ajudar você, né, em todo o estado do Ceará. Então, esse meu canal, ele é nacional, internacional
e você vai passar, você vai ser concursado ou concursada, certo? Ele fala sobre voto divergente, certo? Ele fala sobre isso, ele fala pouco, mas ele fala. Então, preste atenção, porque pode ter alguma questão sobre a questão de voto divergente. Quando tiver voto divergente, o que é que faz, né? Lá na nossa live a gente vai falar sobre isso. Então, seria caracterizado não apenas por não seguir a decisão majoritária, mas também por apontar eventuais problemas nessa decisão vencedora, por tentar estabelecer um diálogo com ela. E também faz o que quando tem um voto divergente? Será que só registra? Né? Será que tem uma nova votação? É isso que a gente vai falar, tá? Pauta de reunião, ele fala também sobre a pauta, tem que ser entregue até 5 dias antes, né? Tem que ter só essa consciência, né? De chegar no concurso e saber mais ou menos. Ele fala muito, né? Ele fala muito sobre, né, os órgãos estatutários, né? Eu acho que de todo o assunto, né, em si, eu percebo muito que ele bate muito na tecla desses órgãos estatutários, certo? É um tipo de roteiro, né, no qual todos os assuntos que precisam ser falados durante a reunião são listados de forma ordenada, é também uma lista de convocação que deve ser enviada a todos os colaboradores que precisam estar, né, no encontro. Código de integridade e conduta. É um guia orientador das condutas, princípios e valores que devem reger a atuação de colaboradores, administradores, membros dos demais órgãos estatutários e terceiros no exercício de suas atividades nos negócios e relacionamentos. Eu tenho uma política de gestão de risco, visará ao desenvolvimento, disseminação e implementação de metodologias de gerenciamento de riscos institucionais, objetivando apoiar a melhoria contínua de processos de trabalho, projetos e alocação e utilização eficaz dos recursos disponíveis, contribuindo para o cumprimento dos objetivos. O Fundo Estadual é um instrumento de gestão juntamente com o Conselho de Saúde, Plano de Saúde e Relatório de Gestão. Tesouro Estadual, ele fala sobre esse Tesouro Estadual. Ele fala também sobre o investimento inicial da saúde, né? Então, esse dinheiro, ele é um valor, né, que é a fonte, né, de estar investindo, de estar administrando esses hospitais, né? Então, esse Tesouro Estadual é a principal fonte de recursos financeiros do governo do estado. Em linhas gerais, é o caixa da gestão, né? E outra coisa também, né? O Conselho Federal, né, de Contabilidade vai estar ali também, né? Em cima também, para estar ali dando toda a questão, né, de administrando tudo bem direitinho, né? Então, ele fala muito pouco sobre esse conselho, pode estar caindo também, tá? Alimentado pela receita de impostos do contribuinte, empréstimos, arrecadação orçamentária do governo federal, entre outras fontes. Instrumentos congêneres. O congênere portanto, um instrumento jurídico assemelhado aos convênios e parcerias, haja vista se consubstanciar em um acordo de vontades visando a conjugação de esforços de todos os envolvidos em prol de interesse recíproco e sem intuito lucrativo, certo? Eu tenho alienação de bens não essenciais, então a alienação de bens públicos é a transferência de sua propriedade a terceiros, quando há interesse público na transferência e desde que observadas as normas legais pertinentes. Os exemplos mais famosos de negócios tidos como não essenciais são restaurantes, bares, cafés, cinemas, boates, lojas, academias, shoppings e outros negócios. Na prática, são todos os empreendimentos que não são tidos como cruciais à nossa sobrevivência. Eu tenho intimações, ação ou efeito de intimar, de notificar ou de informar, ato de ser intimado ou notificado, citações, ato, efeito de citar, vacância, condição ou estado do que não se encontra ocupado ou preenchido, incorrência, aquilo que não ocorreu, certo? Que não aconteceu. Tudo isso ele fala, certo? O que é uma coisa lavrada, uma coisa escrita, né? Ou transcrito para o papel. Discurso lavrado em documento. Oneração mesmo que obrigações, opressões, sobrecargas, subordinações. Servíveis, ele fala sobre isso. Algo que serve para alguma coisa e inservíveis é que não serve, tá?
não tem utilidade o empréstimo, né? O préstimo quer dizer não servível, que não pode ser servido inútil. Investidura, ato de investir uma pessoa na posse de algo, de algum cargo ou dignidade em posse, dissidências, né, desavença, conflito, alguns, tá, gente? Então, assim, obrigada, né, algumas palavrinhas que a gente pegou aí do decreto e está colocando aqui para você. Claro que tem muitas, né, a gente tentou aqui pegar a grande maioria, tá? Não esquece, vai ter mais vídeo, vai ter mais questões, tá? Então acompanhe, segue meu canal, porque meu canal é um jornal, tá? Meu canal, se você não tiver ali, você não consegue, né, acompanhar. Tem mais questões, a gente vai fazer, né, a questão do debate, dos comentários. Vocês sabem, quem está acompanhando meu canal sabe que eu gosto de colocar homenagem às enfermeiras, né, enfermeiras brasileiras, não somente a Ana Nery, né, como muitos conhecem, tem muitas enfermeiras brasileiras que elas são esquecidas, né, na questão da história em si. Então, a enfermeira Edith, ela atuou na gripe espanhola, né, como eu já falei de outra enfermeira anteriormente, né, que ela participou de uma pandemia da febre amarela. Então, assim, enfermeiras brasileiras. Então, essa enfermeira, em 1918, quando o vírus se alastrou pelo país, na gripe espanhola, ela ainda não era enfermeira, mas ela levava vocação. Então, ela mesmo assim não desistiu. Anos depois, a pioneira foi reconhecida como sócia remida da Cruz Vermelha brasileira. Olha só, coisa legal, né? Por seu esforço junto à sociedade durante a pandemia da gripe espanhola daí, né? Então, ela vivenciou isso, ela chegou a se tornar chefe do serviço de visitadoras sanitárias, além de seguir, né, combatendo todas as doenças como a tuberculose. Então, sempre foi destacando por seu profissionalismo. Então, a Edith conquistou uma bolsa de estudo da Fundação Rockefeller, né, para estudar enfermagem nos Estados Unidos. Não sei se eu falei meu inglês direito, né? Eu sou péssima em inglês. No retorno ao Brasil, tornou-se a primeira brasileira a atuar como professora na área, né? Então, a Edith aí marcou história, né? Então, gente, aqui quem está falando sou eu, Tarsila, essa jovem morena aqui. Nós temos o doutor Cristiane Colares e Fábio do Coração. A gente vai estar debatendo sobre o decreto. Siga nossas redes sociais aqui no estado do Ceará. Existe o Mai Brasil e existe o Mai Brasil Ceará, tá certo? Então, eu vou dizendo tchau, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, passando esse conhecimento. Assista os outros vídeos da FunSaúde.